Salut mes élèves, aujourd'hui on étudiera le subjonctif présent. Nessa aula de hoje vamos estudar esse tempo verbal. Que é interessante, eu acho ele interessante, porém ele tem alguns casos de uso que são bem limitados. Assim. A utilização desse tempo verbal é um pouco limitada. Subjonctif présent, que é o subjuntivo presente. Por que presente? Porque nós temos outros também, por exemplo, subjonctif passé. Mas esse tempo verbal ele costuma causar um pouquinho de medo nos alunos, que tem alguns verbos que mudam muito. Mas não fiquem preocupados, não fiquem preocupados. Veremos hoje como podemos usar o subjuntivo présent, tá? O subjuntivo présent. Veremos uma técnicazinha de conjugação, mas tem verbos que vão mudar? Sim. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Estudar. Tentem criar frases colocando verbos diferentes, por exemplo, modificando os verbos e por aí vai. Bom, vamos lá então. Antes da gente começar, pessoal, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte, dá aquela força pra gente. Vamos lá. Primeiro caso, subjuntivo présent. On l'emploie quand nous avons des constructions en utilisant des verbes qui expriment des sentiments. Então, alguns verbos que expressam um contexto de sentimento, nós podemos usar o subjuntivo présent. Algumas estruturas para vocês. Souhaiter, que, désirer, que, être content ou être contente, que, regretter, que, e por aí vai. Então, eu posso falar assim, por exemplo, ma mère a peur que tu sois en retard. Ou seja, aqui, avoir peur que expressa um contexto de sentimento, ter medo que algo aconteça. Então, ma mère a peur que tu sois en retard. Ou seja, minha mãe tem medo que você esteja atrasado. Por exemplo, que tu sois. Esse que tu sois, aqui é o verbo être. Aqui é o verbo être no subjuntivo. É um dos verbos que vão sofrer uma modificação mais radical, tá? Mas nós temos um métodozinho de conjugar boa parte dos verbos, mas tem alguns que vão sofrer modificações. Um outro exemplo, por exemplo, se eu falo assim, ó, je regrette que Marie ne puisse pas venir. Então, je regrette que Marie ne puisse pas venir. Ou seja, eu lamento que Marie no caso aqui, não possa vir, por exemplo. Então, regretter que, ou seja, eu lamento que isso, ou seja, aqui é um contexto também de um sentimento. Um outro, por exemplo, se eu falo assim, mes parents désirent que tu viennes. Mes parents désirent que tu viennes. Par exemple. Uma outra situação, ou seja, aqui, désirer que, né, expressão um sentimento. Se eu falo assim também, por exemplo, mon frère est content que tu partes en voyage. Pegar essa frase. Mon frère est content que tu partes en voyage. Ou seja, meu irmão está contente que você saia em viagem, você viaje. Por exemplo, être content que. Então, quando vocês começam a pegar as conjugações, os sites de conjugação, por exemplo, o subjuntivo ele é sempre acompanhado desse que, porque ele é usado nesse tipo de construção. Esse é o primeiro caso. Alguns verbos, algumas situações que expressam sentimentos. Depois do que, usamos o subjuntivo. Um outro caso, podemos usar o subjuntivo também. Bom, quando nós temos construções impessoais. Por exemplo, se eu falo assim, il faut, usando o verbo falloir,
que expressa um contexto de é necessário, por exemplo, é preciso, é necessário. Então, il faut, esse il aqui é o quê? É ele, lá dos pronomes pessoais que a gente já andou estudando? Não, aqui ele está aqui funcionando só como um sujeito impessoal, porque em francês a gente não pode ter frases sem sujeitos, a não ser que o verbo seja conjugado no imperativo. Mas aqui, pessoal, então, il faut, e se eu uso que, il faut que, depois do que eu tenho que usar uma construção no subjuntivo. Então, se eu falar assim, ó, il faut que tu étudies plus. Il faut que tu étudies plus, ou seja, é necessário, é preciso que você estude mais. Aqui é uma construção no subjuntivo. Um outro exemplo também. Il est important, aqui eu posso fazer a ligação falando assim, ó, il est important, por exemplo, il est important qu'elle travaille moins. Vou colocar o contrário aqui. Il est important qu'elle travaille moins. Ou seja, é importante que ela trabalhe menos. Então, il est important também é uma construção pessoal. Um outro exemplo. Il est possible que, il est urgent que. Então, depois do que, usamos aqui o subjuntivo. Subjuntivo. Há uma outra situação também que a gente geralmente usa o subjuntivo apenas em construções negativas. Bom, aqui é um caso que eu vou expressar opinião, que eu estou expressando opinião basicamente. Quando eu falo assim, ó, ne pas penser que, ne pas croire que, ne pas trouver que e outras também. Então, quando eu uso esse tipo de negação aqui, expressando uma opinião, eu uso depois o que o subjuntivo, mas só quando essas frases estão negativas. Por isso eu falo assim, ó, ma mère, ou então, vamos pensar assim, ó, le chef ou le directeur ne pense pas qu'il soit capable de faire ça. Le directeur ne pense pas qu'il soit capable de faire ça. Ou seja, o diretor não pensa, não imagina que ele seja capaz disso. Aqui eu tenho uma construção negativa expressando uma opinião, então logo depois eu tenho uma construção no subjuntivo. Porque se fosse uma... E se eu tirar essa negação, eu vou usar aqui o presente. Por exemplo, le directeur pense qu'il est capable de faire ça. Mas aqui no nosso caso eu estou usando uma construção negativa. A mesma coisa se eu fosse usar o ne pas croire que, ne pas trouver que. Então, vão tentando criar frases usando essas estruturas também, tá? Então, como é que a gente pode conjugar os verbos no geral no subjuntivo? Bom, subjuntivo présent, on peut appliquer cette méthode. Par exemple, on prend le radical à la troisième personne du pluriel, d'accord? Troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif e on ajoute les terminaisons. Ou seja, para muitos verbos, vamos usar esse método. Ou seja, eu pego o radical na terceira do plural, do presente indicativo, lá no il, ela, plural, e vou adicionando as terminações. Vamos pegar aqui o verbo bem simples, que é o verbo parler. Se eu conjugo ele no presente, ficaria assim. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Perfeito. Então, il parle, eu vou eliminar a terminação, é NT, e agora eu vou adicionar essas terminações que estão aparecendo aqui para vocês, para aplicar o subjuntivo. Que je parle, aqui vai bater com o presente. Que tu parles, qu'il parle. Então, as três primeiras bateu com o presente, assim, a terminação para esse verbo. Não quer dizer que todos, por exemplo, terão essa mesma estrutura. Como eu disse, tem alguns verbos que vão mudar radicalmente. Radicalmente, tá? Mas a ideia principal da maioria dos verbos é essa. Aí quando eu vou para o nous, para o vous e para o il, fica assim, que nous parlions, que vous parliez, adicionei um izinho aqui, né? E qu'il parle. Perfeito. Por exemplo, eu poderia construir uma frase assim.
Le professeur veut que vous parliez plus lentement. Ou seja, le professeur veut que vous parliez plus lentement. Ou seja, o professor quer, é um contexto de desejo, que vocês falem mais devagar. Que vous parliez. Aqui, que vous parliez. Uma construção no subjuntivo. Tá bom? Felipe, mas todos vão ser assim? Não. Olha o être que está aparecendo aqui para vocês. Como é que ficaria? Que je sois, que tu sois, qu'il soit e por aí vai. Então, tomem cuidado com alguns verbos. Eu vou deixar uma tabelinha para menos com être, avoir e o aller para vocês aqui, tá? No PDF, para vocês darem uma olhadinha junto com algumas atividades, tá bom? Tomem cuidado com alguns verbos que é o seguinte. Bom, alguns verbos a gente vai falar o seguinte. Por exemplo, o verbo prendre, o verbo devoir, que eu vou pegar esses dois como exemplo, que eu acho que fica mais interessante. Vamos começar com o verbo devoir. Quando eu conjugo ele no presente, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Vocês notaram aqui que no vous e no nous, né, primeira e segunda pessoa do plural, sofreu uma modificação. É o je dois, il doivent, ou seja, que a estrutura é parecida. No nous e no vous fez uma modificação boa, porque nous devons, vous devez. Então, esses verbos que sofrem essa modificação mais radical na primeira e segunda do plural, elas vão manter essa modificação também no subjuntivo. Como é que eu conjugarei o verbo devoir no subjuntivo? Eu tenho que pegar o radical aqui na terceira do plural. Ils doivent. Eu vou eliminar o NT. Então fica D-O-I-V como meu radical. Que je doive, que tu doives, qu'ils doivent, que nous devions, que vous deviez, qu'ils doivent. O pronto está aparecendo aqui para vocês, é a mesma ideia. Olha lá, presente, subjuntivo, é a mesma ideia, tá vendo? Então, lá, ó, no subjuntivo, manteve aqui essa modificação. Tomem cuidado com isso. Um outro detalhezinho para vocês. Geralmente os alunos pensam o seguinte, a gente tem a estrutura, j'espère que dá um sentido de um sentimento, de um desejo, mas nesse caso aqui a gente não usa subjuntivo, tá? Geralmente a gente usa no futuro. J'espère qu'il arrivera à l'heure, ou seja, eu espero que ele chegará a tempo, na hora certa. J'espère qu'il arrivera à l'heure, por exemplo. Então tomem cuidado com isso, tá bom? Agora, pessoal, colocar em prática. Tem as atividades aqui para vocês. Coloque em prática as conjugações, tente criar novas frases. Bonnes études, merci beaucoup, au revoir.